Acabou de ser confirmado por astrônomos do Very Large Telescope no deserto do Atacama que o cometa interestelar, o 3 Atlas, está liberando grandes quantidades de níquel puro no espaço e quase nenhum vestígio de ferro. Essa descoberta está sendo descrita como uma das mais surpreendentes dos últimos anos, porque desafia tudo, mas tudo que a ciência sabia até agora sobre a química dos cometas. E antes da gente entrar nessa jornada, que tal você conhecer o De Olho no Infinito? Aqui eu trago notícias, trago curiosidades e informações sobre tudo o que está acontecendo na astronomia. Vem fazer parte aqui do nosso canal se inscrevendo e deixando aquele like, porque isso ajuda demais aqui o canal a crescer e a esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Bora lá que hoje eu vou destrinchar um pouco mais sobre esse níquel que foi detectado. Mas afinal de contas, como isso é possível? Para entender o impacto dessa notícia, precisamos lembrar de um detalhe fundamental. No universo, ferro e níquel são como irmãos gêmeos inseparáveis. Eles nascem juntos nas fornalhas das estrelas massivas quando essas explodem em supernova. São forjados nos últimos instantes de vida estelar e lançados ao espaço lado a lado, misturados em proporções bem próximas. Quando olhamos para meteoritos que caem aqui na Terra, sempre encontramos ferro e níquel em liga. É assim nas côndritos metálicos, nos fragmentos que chegam até nós como bólidos brilhantes no céu. Até mesmo no núcleo do nosso planeta, o ferro e o níquel estão lá presentes, unidos em proporções próximas. A ciência sempre partiu do princípio de que onde há níquel, há ferro também. É exatamente por isso que o 3 Atlas quebrou completamente as expectativas. Usando instrumentos de última geração do VLT, os astrônomos eles apontaram espectrógrafos super precisos para esse cometa interestelar. O que viram foi algo assim inacreditável, nunca iriam esperar algo desse tipo. Dezenas de linhas espectrais de níquel, ou seja, átomos neutros de níquel vagando livremente na coma do cometa. E sabe qual é o detalhe mais impressionante dessa história toda? É que as linhas equivalentes a ferro, que deveriam estar lá também, simplesmente não apareceram. Eu vou explicar mais ou menos o que são essas linhas. Quando a luz do Sol atinge a atmosfera de um cometa ou a sua cauda gasosa, os átomos presentes ali absorvem e emitem radiação em comprimentos de onda muito específicos. É como se cada elemento químico tivesse a sua própria assinatura, um código de barras literalmente cósmico. Ao passar a luz por um espectrógrafo, os cientistas conseguem ver quais elementos estão presentes ali. Se você coloca níquel, aparecem linhas em determinadas cores. Se colocar ferro, aparecem outras linhas em diferentes cores. No caso do 3 Atlas, só apareceu as do níquel. Isso não significa que o cometa seja feito de níquel sólido, como se fosse um bloco metálico voando no espaço. O que acontece é muito mais intrigante. O níquel está sendo liberado de forma seletiva, enquanto o ferro permanece bem retido. Os dados mostram que a produção de níquel cresce de maneira extremamente rápida conforme o cometa se aproxima do Sol. Os astrônomos calcularam que essa liberação segue uma relação muito íngreme. A taxa de emissão aumenta de acordo com a distância ao Sol elevada menos 8,4. Traduzindo isso para vocês em palavras, se o cometa chega um pouco mais perto do Sol, a quantidade de níquel liberado dispara, como se fosse multiplicada em cascata. É um comportamento muito mais agressivo do que observado em cometas típicos do nosso sistema solar. Então, como a gente consegue destrinchar essa hipótese aí que está intrigando todo mundo? Uma das primeiras hipóteses são as moléculas de níquel carbonila. Essa é uma substância instável extremamente tóxica aqui na Terra, mas que pode se formar sob condições especiais. Dentro do gelo do cometa, moléculas assim poderiam surgir e, ao serem iluminadas pelo Sol, se quebrariam facilmente, liberando átomos de níquel. Isso explicaria por que o níquel aparece no espectro sem a companhia do ferro. A próxima hipótese é a fotodessorção. Esse é um processo que a radiação solar arranca átomos diretamente da superfície dos grãos. Imagina assim, a luz do Sol batendo num fragmento congelado de cometa e literalmente arrancando o níquel dele, como se fosse poeira brilhante sendo soprado pelo vento. A outra hipótese é o aquecimento desigual. Outra possibilidade é que o cometa tenha estruturas internas onde o níquel esteja mais exposto ou preso em compostos em que se soltam antes do ferro. Assim, gente,
quando a temperatura sobe, o níquel se libera primeiro, criando esse efeito de exclusividade, parecendo que ele só está ali com níquel, mas na verdade esse processo é bem mais complexo. E se mesmo essas informações ainda não te convenceram, então bora fazer uma comparação com outros cometas aqui do nosso sistema solar. Essas descobertas não é totalmente isolada. Alguns cometas do nosso próprio sistema solar já mostraram sinais fracos de metais como níquel e ferro, porém sempre em quantidades pequenas e sempre os dois juntinhos. O que torna o 13 Atlas único é a abundância clara de níquel e a ausência quase total do ferro. É como se esse cometa fosse um caso extremo de separação química, mostrando um processo que nunca tínhamos visto com tanta clareza. Vale lembrar o seguinte, que o 13 Atlas não nasceu aqui, ele vem de outro sistema solar, talvez formado há bilhões de anos, em torno de uma estrela distante. Isso significa que a composição dele reflete condições químicas diferentes das do nosso berço cósmico. Ou seja, ao detectar esse níquel, os cientistas não estão apenas estudando um cometa qualquer, estão olhando para a história da formação de outro sistema planetário. Cada grão de poeira, cada átomo liberado pelo 13 Atlas é um pedaço de memória de outro lugar do universo. Agora vamos entender um pouco mais sobre os instrumentos do VLT que detectou esse níquel no 13 Atlas. Para conseguirmos medir isso, os astrônomos usaram esses dois instrumentos poderosíssimos, o UVS e o X-Shotter. O Violet and Visual Edge Spectrographic é capaz de separar a luz em detalhes finíssimos, revelando até linhas espectrais muito fracas. Já o X-Shotter cobre uma faixa muito ampla do espectro, permitindo que os cientistas enxerguem sinais que vão do ultravioleta a um infravermelho próximo. Essa combinação dos dois foi essencial para garantir que o sinal do níquel fosse real e não apenas um ruído qualquer. A detecção de níquel puro no 13 Atlas abre portas para várias discussões na astrofísica. Ela mostra que os processos de liberação de metais nos cometas podem ser muito mais variados do que pensávamos. Também sugere, gente, o seguinte, que cada sistema estelar pode ter a sua própria química, ou seja, a sua própria assinatura revelada quando um cometa de fora vem nos visitar. Por isso que é muito importante a gente sempre estudar esses visitantes cósmicos que aparecem aqui na nossa vizinhança, porque assim nós conseguimos resolver vários outros problemas da nossa astronomia e também conseguimos desvendar novas coisas. O mais incrível é pensar que tudo isso foi revelado por um viajante solitário, um objeto que cruzou o espaço interestelar por milhões de anos, vindo de uma estrela que talvez nem exista mais. Ele passou por nós apenas uma vez, deixou seu rastro metálico e seguiu viagem. Ou melhor, ele vai continuar seguindo viagem. E nesse breve encontro nos presenteou com uma pista enigmática, átomos de níquel puro flutuando sozinhos como mensageiros codificadas de um outro centro do cosmos. O níquel do 13 Atlas não é apenas um detalhe químico, é um lembrete poderoso de que o universo ainda guarda segredos imensos, escondidos nos corpos mais simples. E cada vez que um cometa interestelar aparece, temos a chance rara de espiar um pedacinho do mundo distante. Talvez, mas só talvez, no próximo visitante, o código seja diferente, mas por enquanto a mensagem do 13 Atlas é bem clara. O espaço ainda tem muito a nos ensinar e cada descoberta pode virar a ciência de cabeça para baixo, literalmente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais do 13 Atlas, sobre o processo do níquel e muito mais. Eu sou a Biel Vieira, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa aquele like aí pra ajudar. Seu like ajuda demais a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscreve aqui no canal, que é muito importante a sua inscrição, porque aí você vai estar aqui juntinho comigo, sempre desbravando o universo. Um beijo e até!